Então vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta aqui, né? Qual análise usar? Bem, para a gente pensar em análises estatísticas, antes de tudo a gente tem que pensar no método científico como um todo. Então, se você está nessa fase de pensar em qual análise estatística você vai fazer para os seus dados, você antes já deve ter pensado numa pergunta, já pensou na hipótese ou nas hipóteses e nas suas predições, certo? Porque sem você ter pensado nisso, sem você ter uma pergunta clara para ser respondida, hipóteses para testar e predições, você não tem como pensar em análise estatística, porque a análise estatística ela é uma ferramenta que vai servir para você testar suas hipóteses, para você testar suas predições, fazer um teste com as suas predições e ver se você vai corroborar ou não as hipóteses que você criou. Então, antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no método científico como um todo e já ter elaborado ali a pergunta, a hipótese, predições. Isso é muito importante, pessoal. A gente sempre frisa muito isso e às vezes parece até chato da nossa parte, mas prestem atenção no método científico, nas fases do método científico. A correta aplicação do método científico vai fazer você definir e fazer suas análises estatísticas sem muito problema. Se você negligenciar essa parte, as análises estatísticas já começam a ficar mais complicadas. E aí o que geralmente acontece é as pessoas tentarem usar as análises estatísticas para tentar corrigir algum erro que elas cometeram ao longo dessas fases anteriores, que é de elaboração de pergunta, hipóteses, de delineamento experimental. Então, prestem muita atenção nessas fases, porque elas vão determinar o tipo de análise também que você pode fazer ou que você deve fazer com os seus dados, tá bom? Outra coisa que vai definir o tipo de análise que você vai precisar é o tipo de dado que você tem. Então, a gente tem uma infinidade de tipos de dados. Para cada um desses tipos de dados, a gente vai ter uma análise que é mais condizente para ser usada para analisar esse tipo de dado. Então, a gente vai focar muito nesse tipo de dado. Vou mostrar para vocês vários tipos de dados aqui para frente. A gente tem que dar muita importância, né, para o tipo de dado, porque de acordo com esse tipo de dado que a gente vai definir ali se a gente vai fazer uma análise univariada, multivariada, o que a gente quer responder. Então, sempre pensar naquele conjunto lá de pergunta, hipóteses, predições e agora também tentar entender qual o tipo de dado que a gente tem para a gente pensar nas análises, ok? E outra coisa, por último, mas não menos importante, é o modelo estatístico. Tem que estar na sua cabeça muito claro para você o que você quer responder. Ou seja, o que vai ser a sua variável resposta e qual que vai ser a sua variável explicativa. Então, a gente tem que pensar ao longo do nosso projeto, quando a gente pensa na nossa pergunta, pensa nas nossas hipóteses, qual que é a nossa variável resposta e qual que é a nossa variável explicativa. E isso tem que ficar muito claro, porque quando você for fazer as análises, o modelo vai depender do que você quer analisar como variável resposta e o que você quer analisar como variável explicativa. E aí, dependendo do que você escolher, você vai poder optar por um tipo de análise ou por outro tipo, ok? Então, vamos começar falando aqui dos tipos de variáveis. A gente tem praticamente dois tipos de variáveis. A gente tem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. E como que elas se diferem? Primeiro, a gente tem que entender que existem subgrupos dentro de cada um desses grupos. Então, vamos falar um pouco dos dados qualitativos. Dentro dos dados qualitativos, a gente tem dados qualitativos nominais. E como o nome mesmo sugere para a gente, são nomes, ok? E dentro dessas categorias, a gente não tem uma ordem de grandeza definida. Então, um exemplo aqui é cor dos olhos. Olhos azuis, olhos castanhos, olhos verdes, mas não existe uma ordem de grandeza definida entre essas cores de olhos. Uma cor de olho não é maior ou melhor ou intermediária em relação à outra. Então, a gente não consegue escalar essa categoria de cor de olho, por exemplo, em alguma coisa para a gente categorizar. Então, quando você não tem uma categoria, um dado que você não consegue categorizar ele, você tem um dado qualitativo nominal. Depois dos dados qualitativos nominais, a gente tem os dados qualitativos ordinais. Esses sim, eles têm uma ordem de grandeza. Então, a gente tem pequeno, médio, grande, a gente tem bom, ruim, bom, excelente, a gente tem mais leve, mais pesado, né, e intermediário. Então, a gente tem esses gradientes ao longo desses dados qualitativos e nada impede que você transforme um dado nominal, né, igual o exemplo da cor dos olhos, em dados ordinais. Então, você pode fazer categorias de alto, médio e pouco, por exemplo, né, se você pensar na quantidade de pessoas com olhos castanhos, azuis e verdes, você pode transformar essa categoria cor de olho em categorias ordinais. Então, você tem que entender porque esse tipo de dado vai interferir no tipo de análise que você quer fazer. Então, ela vai, de acordo com a denominação, né,
de como você adotar a classificação dos seus dados, pode ser que a análise mude. Então, é sempre bom prestar atenção nisso. Não só a análise, né, mas também os resultados. Quando você vai interpretar os resultados da sua análise, dependendo do tipo de dado que você está usando, você vai interpretar ele de maneira diferente. Você vai expressar esse resultado de maneira diferente, quando ele for um qualitativo ordinal ou um qualitativo nominal. E agora o outro grupo de dados que a gente tem é os dados quantitativos, que são aqueles, né, que a gente consegue mensurar. Então, a gente tem os dados quantitativos contínuos, que são praticamente aqueles números que tem possibilidade de ter números decimais. Então, todo número que a gente tem um número seguido de vírgula, esses dados são os dados contínuos. Então, pode ser desde comprimento, altura, peso, a nota que a gente dá para um determinado exame, ou para um determinado aluno, ou para um determinado teste. Então, toda vez que temos a possibilidade de criar um número decimal, né, uma escala entre um número e outro, então, por exemplo, entre 0 e 1, existe uma infinidade de possibilidades de números dentro de 0 e 1, porque você pode colocar 0,01, 0,2 né? Então a quantidade de algoritmos depois da vírgula torna esse tipo de dado quase infinito. Então você pode, por isso que eles são chamados de contínuos, porque é quase infinito a forma que você pode expressar a diferença, por exemplo, de números entre 0 e 1. Então, se você pegar uma escala maior, né, que não seja só 0 e 1, você tem infinitas possibilidades de colocar intervalos dentro desses valores. Então, são os dados contínuos. A gente também tem os dados quantitativos discretos, que, diferente dos contínuos, não permite que a gente use casas decimais. Então, são números inteiros, que a gente pode pensar como número de espécies, por exemplo, número de indivíduos. A gente pode pensar em número de pessoas entrevistadas, número de pessoas que fizeram determinado exame ou determinada prova, número de questionários respondidos. Enfim, a gente pode pensar como várias possibilidades, né, para dentro de números quantitativos discretos, mas sempre pensando que esses números eles não podem ter decimais, né? Então, por exemplo, não existe 1,3 pessoas que responderam um questionário, né? Ou é uma ou é duas pessoas. Não existe um intervalo entre uma e duas pessoas que seja visto como real no mundo natural, né? Então, lógico que a gente tem como fazer isso, principalmente para quem é biólogo, quem trabalha com biologia, tem os índices, você pode criar índices, e esses índices, eles fazem esse tipo de conversão, eles transformam números inteiros em números decimais, mas nem sempre um índice é a melhor medida para determinada característica, né? Então, se você tem riqueza de espécies, número de indivíduos, ou se você tem número de X respostas, é melhor você trabalhar com um número inteiro, que é um número real, do que você tentar transformar isso em números decimais e acabar não usando os dados reais, ok? E a gente também tem os dados quantitativos proporcionais, que são aqueles números que cabem no intervalo de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Então a gente tem dados fracionários, né? A gente pode ter 1/4, 1/2, a gente tem 25%, 10%, 20%, enfim, essas proporções. Mas a gente também pode ter números binários. Então, em experimentos, por exemplo, que a gente conta como... Só tem duas respostas possíveis, por exemplo, morte e vida, ou sim e não, 0 e 1, sabe? Então, todos esses experimentos que a gente só tem duas respostas possíveis, também a gente tem dados quantitativos proporcionais. Então, por exemplo, aqui, plantas, a planta ela sobreviveu ou ela morreu. Não tem um intermediário entre a sobrevivência e a morte. Então, é uma resposta sim ou não, ou morte e vida, ou 0 e 1. Ou então a gente pode pensar também em proporções de pacientes, por exemplo, pacientes com diabetes, pacientes sem diabetes, pacientes com câncer, pacientes não oncológicos. Então a gente pode pensar nesse tipo de proporção, né, entre um grupo e dentro de um determinado grupo maior. Então, o número de pacientes com Covid dentro de um número de pacientes atendidos numa unidade de saúde, por exemplo. Todos esses valores a gente tem como proporcionais. Bem, agora a gente vai falar um pouco do modelo estatístico e como que ele funciona, como que a gente tem que pensar o modelo estatístico. Então, a gente sempre vai ter uma variável resposta, que é aquela variável que a gente procura responder com nossos testes, e a gente vai ter uma variável explicativa, que é aquilo que vai fazer com que a nossa variável resposta possa variar em tratamentos ou independente do que seja, sabe? Então a gente tem a variável resposta sempre ficando no eixo Y do nosso gráfico. Então a gente pensando no gráfico ali com um plano cartesiano, a gente tem sempre no eixo Y a nossa variável resposta e no eixo X a gente vai ter a nossa variável explicativa. E aí então vamos falar as características dessas variáveis, né? Então a variável que fica no eixo Y, que é a nossa variável resposta, ela está relacionada
a sua pergunta. Então, ela é o objeto da sua pergunta, sabe? Aquele objetivo específico da sua pergunta vai ser sua variável resposta, que é o que você quer saber se está sendo afetado ou se está mudando ao longo de determinado tempo ou espaço, enfim, aquela que vai ser a sua variável resposta. E ela vai sofrer a ação da sua variável explicativa. Então, ela vai estar sempre no nosso eixo Y. E no nosso eixo X vai ser a variável relacionada à sua hipótese. Então, a sua hipótese diz que é uma provável resposta para a sua pergunta. Então, se você gera uma pergunta e cria uma resposta para aquela resposta é que determinada coisa vai afetar a sua variável resposta e por isso que ela vai ser de um jeito ou de outro. Então, sempre a sua variável explicativa vai estar relacionada com a sua hipótese. E é a variável que vai provocar ação lá na sua variável resposta e é a nossa variável que vai estar sempre no eixo X. E dentro do nosso eixo X, a gente pode ter mais de uma variável explicativa. A gente pode ter uma determinada característica, um determinado objeto de estudo que pode variar ou pode covariar com várias outras variáveis explicativas. Então, uma variável explicativa não precisa ser só uma.